Naquele dia, eu estava deitado numa maca no hospital. Daqui a poucos minutos, iam levar-me pela sala até a sala de operações para me retirarem um dos rins e salvar o meu irmão mais novo, o filho de ouro mimado por toda a família. O meu coração batia tão depressa que parecia querer saltar, e as memórias da minha mulher e do meu filho invadiram-me. Eu tinha assinado a minha própria sentença de morte. Quando a enfermeira se preparava para empurrar a maca, a porta abriu-se de rompante. O meu filho de 9 anos entrou a correr, agarrado a um maço de papéis. A voz dele tremia, mas ecoou pela sala. O meu pai não vai doar o rim. Tenho a verdade que esta família anda a esconder há tempo demais. Antes de começar a compartilhar as minhas experiências com vocês, tenho um pedido simples, mas importante. Inscrevam-se no meu canal, deixem um like neste vídeo, não custa nada, mas significa muito para mim. E escrevam nos comentários se acham que a minha atitude foi corajosa e correta ou não. Cada apoio e cada palavra de vocês me dá força e motivação para continuar. Olá, chamo-me Mateus Silva. Tenho 36 anos e vivo em Lisboa, onde o aroma dos ruelas antigas se mistura com o som tênue de guitarras e saxofones que saem dos bares do bairro Alto. Sou cozinheiro e trabalho num pequeno restaurante acolhedor na Alfama, onde as pessoas não vêm apenas comer, vêm beber a alma desta cidade. A minha vida, como hei de dizer, é simples, mas longe de ser fácil. Sou pai solteiro e crio o meu filho de 9 anos, o Lucas, desde que a minha mulher, a Raquel, morreu num acidente há 6 anos. Todos os dias esforço-me para que a nossa vida corra o melhor possível. Por vezes parece andar numa corda bamba onde uma rajada de vento forte nos pode derrubar. A nossa casinha fica num bairro sossegado, longe do bulício do centro. Ali eu e o Lucas construímos o nosso pequeno mundo. Acordo cedo todas as manhãs, faço café e preparo o pequeno almoço do Lucas. Normalmente torrada com manteiga de amendoim, a sua favorita. Acompanho o menino até a escola, vejo-o a correr pelo portão com a mochila grande demais e um sorriso luminoso na cara. O Lucas é a minha luz, a razão de me levantar todos os dias, mesmo quando estou exausto. É inteligente, trabalhador e tem um coração maior do que o seu corpo pequeno. Muitas vezes pergunto-me se sou digno de ser pai de uma criança tão incrível, mas a vida não é só o Lucas e eu. A minha família alargada, que eu amo, embora me dê dores de cabeça, faz parte inseparável dela. O meu pai, Vitor, e a minha mãe, Lúcia, vivem não muito longe de nós. São daquelas pessoas com quem se quer estar perto, mas com alguma distância também. E depois há o Diogo, o meu irmão mais novo, 2 anos mais novo do que eu, a joia da família. O Diogo é DJ, trabalha em discotecas, leva uma vida que só consigo descrever em 2 palavras: abandono imprudente. Desde criança que os nossos pais o mimaram, ele era sempre o centro das atenções, enquanto eu cumpria, em silêncio, as minhas obrigações de irmão mais velho. O Diogo cresceu entre festas, álcool e coisas piores que nem quero imaginar. Não o culpo pela forma como vive, cada um tem o seu caminho, mas parte-me o coração o favoritismo dos nossos pais. Desde pequeno que eu estava habituado a ser ofuscado pelo brilho do Diogo. Eu destacava-me na escola, mas os meus pais só elogiavam o Diogo quando ele trazia para casa notas medianas. Os meus aniversários eram celebrados com um bolo pequeno da pastelaria da esquina, enquanto o Diogo recebia bicicletas novas, bolas de basquetebol ou o que quer que quisesse. Não sinto inveja de verdade, mas essas pequenas feridas foram se acumulando ao longo do tempo até se tornarem uma montanha no meu peito. Há 6 anos, quando a Raquel morreu, o meu mundo desabou. Ela era uma mulher forte que sempre soube tirar-me dos dias mais negros. O acidente aconteceu numa tarde chuvosa, quando ela ia buscar o Lucas ao jardim de infância. Um caminhão perdeu o controle e num instante perdi a minha companheira de vida. Desde então aprendi a viver pelo Lucas. Trabalho muito, poupo cada cêntimo para garantir que ele tenha uma vida estável. O restaurante onde trabalho não é sofisticado, mas dá para sustentar o Lucas e manter um teto sobre as nossas cabeças. Gosto do meu trabalho. Ficar na cozinha, cortar cebolas, saltear camarões com alho e ouvir o riso dos clientes através da parede dá-me uma paz fugaz. Mas depois, um dia, tudo mudou. Era uma tarde de sábado e eu preparava a minha cataplana de marisco, o prato da casa.
para os clientes. O telemóvel tocou e ouvi a voz da minha mãe, a Lúcia, trêmula, mas firme. Mateus, tens de vir a casa já. É do Diogo. Franzi o sobrolho. Um nó no estômago. Que encrenca teria o Diogo arranjado desta vez? Da última vez tinha voltado bêbado e atropelado um poste com o carro, deixando os nossos pais a desatarem a pagar as dívidas. Suspirei, limpei as mãos no avental, saí mais cedo e fui à casa dos meus pais. Quando entrei na sala, o ar parecia pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a arrebentar. O meu pai, Vitor, estava sentado na poltrona em silêncio, com os olhos afundados, evitando os meus. A minha mãe, Lúcia, estava no meio da sala, as mãos na cintura, o olhar a perfurar-me. O Diogo estava no sofá, parecendo mais frágil do que o habitual, a pele pálida, as mãos a tremer enquanto segurava um copo de água. "O que se passa, mãe?" perguntei, tentando manter a voz calma. "A minha mãe não andou por rodeios. O Diogo tem insuficiência renal, precisa urgentemente de um transplante. Tens de ajudar o teu irmão. Fazes os exames para ver se o teu rim é compatível e doas-lhe." Fiquei gelado, como se alguém me tivesse dado um soco no peito. O meu irmão tinha falência renal e eu era chamado a dar um dos meus rins. Os meus pais não me deram tempo para processar a notícia. No dia seguinte estávamos no hospital para exames. Naquela tarde o médico trouxe os resultados. O meu rim era uma compatibilidade perfeita. A minha mãe virou-se para mim com uma voz resoluta, quase como se desse uma ordem. "Não há outra hipótese. Tens de doar o rim ao Diogo. Se não o fizeres, o teu irmão morre." Fiquei ali, atônito e a sufocar, com o peso do mundo sobre os ombros. O chão parecia desfazer-se debaixo de mim. Não sou uma pessoa egoísta, mas as palavras da minha mãe cortaram-me como uma lâmina afiada. Pensei no Lucas, o meu filho de 9 anos, à espera em casa com os seus sonhos, os seus sorrisos e o medo de perder o pai. Se doasse o meu rim, a minha saúde podia deteriorar-se. Ler augures que os doadores de rim podem viver normalmente, mas nem sempre. Há riscos, dias de fadiga e a possibilidade de já não conseguir trabalhar com a mesma força de antes. Quem cuidaria do Lucas se eu não fosse suficientemente forte? Quem o levaria à escola ou lhe contaria histórias ao deitar? Mas olhei para o Diogo. Meu irmão, apesar de todos os erros, ainda sangue do meu sangue. Ele estava ali pequeno e débil, já não o arrogante DJ das noites. Como recusar quando a minha mãe me olhava com olhos suplicantes, como se a vida do Diogo dependesse inteiramente de mim? "Preciso de tempo para pensar", disse quase em sussurro. A minha mãe franziu a testa, a voz gelada. "Tempo? Mateus, não entendes? Não temos tempo para pensares. O teu irmão está a morrer. Se não ajudares, nunca te perdoaremos." As palavras dela eram como uma sentença de morte a pairar sobre a minha cabeça, sufocante. O meu pai, Vitor, apenas me olhava com olhos tristes, sem dizer nada. O silêncio dele era mais assustador do que as exigências da minha mãe. Saí do hospital e conduzi de volta à casa numa espécie de devaneio. Naquela noite sentei-me na sala a olhar para uma fotografia da minha família, eu, a Raquel e o Lucas, pendurada na parede. Ela sorria, os olhos brilhantes, como se dissesse que tudo ia ficar bem. Mas naquele momento eu não tinha certezas. Pensei no Lucas, nos anos em que mais me ia precisar. Pensei no Diogo, na sua vida imprudente e em todas as vezes que eu limpei as suas desgraças. Pensei nos nossos pais, que sempre colocaram o Diogo acima de mim, como se eu existisse apenas para servir o meu irmão. Levantei-me, abri a porta do quarto do Lucas e contemplei-o a dormir tranquilamente. Estava encolhido na manta, com a face serena de um anjo. Sentei-me ao pé da cama e afaguei-lhe suavemente o cabelo. "O que hei de fazer, filho?" sussurrei, sabendo que ele não me podia ouvir. O meu coração partia-se ao meio. De um lado, o dever para com a família, o irmão e as palavras da minha mãe sobre laços de sangue. Do outro, o amor pelo Lucas e o nosso futuro juntos. Não queria ser egoísta, mas também não queria pôr em risco a minha saúde e deixar o Lucas com um pai constantemente débil. Nos dias que se seguiram, a pressão da família tornou-se mais intensa. A minha mãe telefonava constantemente, a voz ora suplicante, ora ameaçadora.
Mateus, és o irmão mais velho. Tens de o salvar. É o teu dever, dizia trêmula, mas imperativa. O meu pai, como sempre, dizia pouco, mas cada vez que nos encontrávamos, os olhos dele pareciam dizer que eu não tinha outra escolha. O Diogo enviava-me mensagens curtas, mas emocionadas. Irmão, sei que não sou perfeito, mas não quero morrer. Por favor. A pressão dos meus pais e o pedido do meu irmão trouxeram-me à memória o verão em que tinha 17 anos. Naquele tempo trabalhava a tempo parcial numa sandezaria perto de casa, a lavar pratos horas a fio sob o calor sufocante de Lisboa. Poupei cada cêntimo, sonhando em comprar um computador para ir para a faculdade, perseguindo a ambição de me tornar arquiteto. Planeei tudo meticulosamente, até a registrar cada despesa num caderno pequeno. Mas um dia, o meu pai chamou-me ao quarto, a voz severa. Filho, o Diogo precisa de dinheiro para começar um pequeno projeto de negócio. Dá-lhe o dinheiro que juntaste. Fiquei estupefato, como se o sangue tivesse parado de correr nas minhas veias. Mas esse dinheiro é para a universidade, balbuciei. A minha mãe cortou de imediato a voz fria. És o irmão mais velho, Mateus. Um irmão mais velho nasce para ajudar o mais novo. Esse é o teu dever. E assim entreguei o dinheiro ao Diogo, mesmo sentindo o meu coração a ser esmagado. Ele recebeu-o com um sorriso largo, prometendo pagar-me de volta quando ficasse grande. Mas eu sabia, e os meus pais também sabiam, que o Diogo nunca me iria devolver nada. O dinheiro desapareceu em festas, roupas caras e coisas que eu nem queria imaginar. Voltei ao trabalho, mas dessa vez já não sonhava com o computador ou com a universidade. Trabalhava apenas para aguentar os dias, para esquecer a sensação de que uma parte do meu futuro tinha sido roubada. Durante toda a minha juventude, aprendi a viver com o papel do irmão que tem de se sacrificar. Nunca protestei, nunca discuti, mas cada vez que cedia, sentia que perdia um pedaço de mim. As palavras da minha mãe, ditas quando eu tinha 17 anos, ainda ecoam na minha mente como uma maldição. Um irmão mais velho nasce para proteger o mais novo. Esse é um dever para a vida inteira. Agora, sentado numa sala mal iluminada, com o peso da doação de um rim ao Diogo a esmagar-me, sentia-me preso num turbilhão sem saída. Todas as noites ficava deitado na cama, a olhar o teto, à procura de uma resposta. Mas a resposta nunca vinha. Só perguntas, medos e uma sensação de impotência que crescia dentro de mim. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria de tomar uma decisão. E essa decisão, fosse qual fosse, mudaria a minha vida para sempre. Uma manhã, a minha mãe telefonou. A voz já não era de súplica, mas quase de ordem. Mateus, tens de estar em casa esta tarde. A família toda vai reunir-se. Não estás autorizado a faltar. Suspirei, sentindo-me arrastado para uma batalha sem armas. Deixei o Lucas na escola. Vi-o acenar pela janela do carro, o sorriso inocente como o sol da manhã. Depois voltei ao restaurante, tentando trabalhar como de costume, mas a mente estava em tumulto. O som das facas a picar e o aroma familiar das especiarias não conseguiam disfarçar o peso no meu coração. À medida que a tarde se aproximava, não tive escolha senão largar a cozinha e conduzir até a casa dos meus pais. O meu coração pesava como se carregasse uma montanha inteira. A casa dos meus pais ficava no fim de uma rua sossegada, uma moradia antiga de madeira com cortinas floridas já desbotadas. Quando empurrei a porta, o ar na sala de estar estava denso, como uma nuvem de tempestade prestes a arrebentar. Não estavam apenas os meus pais lá. A família inteira tinha aparecido, tias, tios, primos, até pessoas que raramente via. Enchiam a sala sentados no sofá, nas cadeiras da mesa de jantar e até em cadeiras de plástico improvisadas. O Diogo estava num canto, mais frágil do que nunca, com olheiras profundas e as mãos a tremerem enquanto agarrava um copo de água. O meu pai, Vitor, estava calado na poltrona de sempre, o olhar distante, como se evitasse o meu. A minha mãe, Lúcia, erguia-se no centro da sala, a postura de um general a preparar-se para a batalha. Eu sentia-me como um réu a entrar num tribunal, com todos os olhos fixos em mim, expectantes, julgadores. Mateus, senta-te, disse a minha mãe, a voz firme mas tentando manter um ar de calma.
Arrastei uma cadeira e sentei-me, sentindo que a sala encolhia sobre o meu peito. Estamos aqui hoje por causa do Diogo, começou ela, a voz clara e cortante. O meu filho mais novo está a lutar pela vida. E tu, Mateus, és o único que o pode salvar. Fitou-me diretamente, os olhos a perfurarem a minha alma. Já decidiste? Vais deixar o teu irmão morrer? Abri a boca para responder, mas a garganta fechou-se. Olhei em volta e vi os olhares dos meus familiares. A tia Mariana, que sempre defendia o Diogo. O tio Joaquim, que raramente falava, mas agora acenava em concordância com a minha mãe. Os meus primos, com olhares de curiosidade e pressão. Eu sentia-me em julgamento, como se a minha hesitação fosse uma traição. Mãe, eu preciso de mais tempo, disse, quase suplicante. Tempo? Quase gritou ela, a voz quebrada entre raiva e dor. O Diogo não tem tempo. Não o vês a definhar todos os dias? És o irmão dele, o único da dor compatível. Se recusares, já não és meu filho. Olhei para o meu pai, esperando que dissesse algo, qualquer coisa, para aliviar a tensão sufocante. Mas ele limitou-se a baixar a cabeça, as mãos apertadas, silencioso como uma estátua. A tia Mariana falou, a voz suave mas carregada de peso. Mateus, o teu irmão tem a vida toda pela frente. É jovem, cheio de sonhos. Tu és o irmão mais velho. Tens de o proteger. É isso que as famílias fazem. As palavras dela, embora ditas com doçura, só atiraram combustível para a fogueira que me queimava por dentro. O Diogo, que mal reconhecia naquele rosto pálido e olhos encovados, levantou-se de repente. Aproximou-se de mim, as mãos trêmulas a pousarem no meu ombro. Irmão, a voz fraca, quase um sussurro. Sei que não fui um bom irmão. Fiz muitas asneiras, mas és a minha única esperança. Por favor, não me abandones. Os olhos dele brilhavam prestes a transbordar. E por um instante vi o pequeno Diogo de outros tempos. O miúdo que corria atrás de mim no quintal, a rir enquanto eu o empurrava no baloiço. Mas também me vieram à mente as vezes em que ele chegava bêbado, as vezes em que desperdiçou o dinheiro da família em futilidades, as vezes em que me deixou sozinho a limpar as suas desgraças. Quis dizer que não. Quis levantar-me e sair daquela sala. Mas os olhos do Diogo, da minha mãe e de toda a família erguiam-se como uma muralha intransponível. Pensei no Lucas, no seu sorriso quando o ia buscar à escola, na forma como me abraçava todas as noites antes de dormir. Pensei na Raquel, que me dissera um dia que eu tinha de viver pelo nosso filho, não por mais ninguém. Mas diante de mim, a família observava, esperava, como se eu tivesse a chave da salvação de todos. Eu sentia-me sufocar. Cada palavra, cada olhar era uma lâmina a torcer-se no meu peito. E então chegou o momento. O Diogo agarrou-me a mão, a voz trêmula. Irmão, suplico-te. Olhei nos olhos dele e vi desespero, mas também o egoísmo a que já estava habituado desde a infância. Eu já não tinha forças para resistir. Estava demasiado cansado, desgastado por anos de pressões e exigências. Está bem, disse, a voz como se não fosse minha. Vou doar o rim ao Diogo. A sala explodiu. A minha mãe desatou a chorar, correu a abraçar-me, sussurrando. Obrigado, Mateus. És o herói da família. A tia Mariana bateu-me no ombro. O tio Joaquim acenou em aprovação. Outros começaram a aplaudir como se eu tivesse conquistado um grande feito. O Diogo baixou a cabeça, murmurando obrigado. Mas havia algo nos seus olhos que me deixou inquieto. O meu pai, Vitor, finalmente levantou o olhar, mas não era de alegria. Era uma tristeza profunda, como se soubesse o que eu tinha acabado de sacrificar. Mas no meu coração não havia alegria nem alívio. Apenas um vazio imenso, como se tivesse entregado um pedaço da minha alma. Pensei no Lucas, nos dias em que talvez já não tivesse forças para o levar à escola ou jogar a bola com ele. Pensei nos anos de sacrifícios, da bicicleta que nunca tive ao sonho enterrado de ser arquiteto, e agora a minha própria saúde. Eu sabia que esta decisão não era lealdade familiar, mas sim porque me tinham encurralado sem saída. Ao sair da casa dos meus pais, conduzi em silêncio, o rádio desligado, apenas o som do vento a entrar pela janela. Parei em frente à escola do Lucas e vi-o correr para fora, a mochila a saltar-lhe nos ombros. Pai, gritou,
o sorriso radiante como o sol. Sorri de volta, mas era um sorriso pesado, a carregar uma vida inteira de sacrifícios. Abracei-o com força, sentindo o calor dele, e nesse momento soube que tinha tomado uma decisão que poderia custar caro a ambos. Nos dias seguintes comecei a preparar-me para a cirurgia. O médico obrigou-me a fazer uma série de exames, análises, taques, para confirmar que eu estava saudável o suficiente para doar um rim. Cada vez que entrava no hospital, era como atravessar os portões de uma prisão a fechar-se atrás de mim. Tentava manter a calma diante do Lucas para não o preocupar, mas com a agenda cheia, não tive escolha senão deixá-lo alguns dias em casa dos meus pais. Não queria, sinceramente, mas não havia outra opção. Cada vez que o deixava lá, sentia que estava a entregar um pedaço do meu coração. A casa dos meus pais era a mesma de sempre. O cheiro a café requentado, a televisão ligada nas notícias, mas desta vez algo parecia estranho. Uma inquietação subtil instalava-se no meu peito, embora eu não conseguisse explicar por quê. O primeiro sinal de que algo não estava bem surgiu quando fui buscar o Lucas numa tarde. Entrei na sala e vi o meu pai, Vitor, sentado na poltrona, a segurar uma caneca de café, mas a evitar o meu olhar. Normalmente perguntava-me pelo trabalho ou pelo Lucas, nem que fosse conversa de circunstância. Mas dessa vez apenas acenou e virou a cara, como se escondesse alguma coisa. A minha mãe, Lúcia, pelo contrário, estava mais irritável do que nunca. Quando lhe perguntei se o Diogo estava a cumprir a dieta indicada pelo médico, ela lançou-me um olhar fulminante. Ocupa-te da tua vida, Mateus. O Diogo já está fraco o suficiente sem precisares de te meter onde não és chamado. A voz dela era afiada, como se eu tivesse acabado de insultar toda a família. Franzi o sobrolho, tentando manter a calma. Estou só a perguntar. Preciso de saber para me preparar para a cirurgia. Ela não respondeu, apenas virou a cara, murmurando qualquer coisa sobre eu estar sempre a duvidar do meu irmão. Não quis discutir nem piorar as coisas, por isso calei-me. Peguei na mão do Lucas e saí, mas ao pôr o pé fora da porta senti um cheiro estranho, um travo tênue de fumo de cigarro misturado com álcool. Hesitei, olhei em volta. O Diogo estava em diálise. Como podia ele fumar ou beber? O médico tinha sido claro. O corpo dele tinha de estar limpo para o transplante. Disse a mim mesmo que devia ser apenas vizinhos ou a minha sensibilidade exagerada. Mas uma semente de dúvida ficou plantada no meu coração, pequena mas a crescer de forma constante. Nos dias que se seguiram, outros sinais perturbadores surgiram, como peças de um puzzle que ainda não conseguia encaixar. Um dia, quando deixei algumas coisas para o Lucas em casa dos meus pais, reparei numa garrafa de vinho vazia no caixote do lixo à porta. Parei, olhei melhor. Era de uma marca cara, daquelas que o Diogo costumava gabar-se de que só usava em ocasiões especiais. Tentei convencer-me de que podia ser uma garrafa antiga ou de algum parente, mas a inquietação não desapareceu. Comecei a reparar em pequenos detalhes. A forma como o Diogo fazia-se de vítima sempre que nos encontrávamos, a voz débil, mas os olhos frios, calculistas, como se estivessem sempre a observar-me. A maneira como meu pai evitava responder às minhas perguntas sobre o estado de saúde do Diogo, e o tom cortante da minha mãe, sempre que eu insistia em saber algo, como se escondesse um segredo que não queria que eu descobrisse. Numa noite, enquanto estava com o Lucas na sala, ele falou de repente: "Pai, vi o tio Diogo a fumar no quintal da avó ontem." Fiquei gelado. A faca com que descascava uma maçã caiu sobre a mesa. "Tens a certeza, Lucas?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele acenou com a cabeça, os olhos grandes cheios de preocupação. Vi-o atrás da árvore, a pensar que eu não reparava, mas senti o cheiro a cigarro, como quando me dizes para não chegar perto dos fumadores no parque. O meu sangue ferveu. O Diogo a fumar enquanto estava em diálise, enquanto toda a família depositava as esperanças neste transplante. Quis ligar logo a minha mãe para a confrontar, mas contive-me. Não queria arrastar o Lucas para aquela confusão. "Está bem", disse, despenteando-lhe o cabelo. "Deves ter te enganado. Não te preocupes, eu trato disso." Mas por dentro, uma tempestade de dúvidas já rugia. Comecei a perguntar-me, o Diogo queria mesmo sobreviver?
Ou apenas explorava o amor da família? Explorava-me a mim? Nessa noite não consegui dormir. Fiquei na sala a olhar para a fotografia da Raquel na parede. Ela sorria, como a dizer-me para me manter atento, para proteger o Lucas e a mim mesmo. Pensei em todas as vezes que o Diogo prometeu mudar, nas vezes que chorou e pediu desculpa depois de causar problemas, apenas para voltar aos velhos hábitos. Pensei nos meus pais que sempre o protegeram, não importava quantos erros cometesse. Queria acreditar que era só a minha cabeça a exagerar. Mas aqueles sinais, o cheiro a tabaco, a garrafa de vinho, os olhares evasivos do meu pai, o tom duro da minha mãe, colavam-se a mim como sombras que não me largavam. Sabia que precisava de respostas, mas temia o que poderia descobrir. Se o Diogo não estivesse realmente a valorizar esta oportunidade, se os meus pais estivessem a esconder-me alguma coisa, então a minha decisão de doar um rim não seria apenas um sacrifício. Seria um erro capaz de destruir o futuro do Lucas e o meu. Abracei a fotografia da Raquel, sussurrando. O que devo fazer? Não quero perder mais nada, mas também não quero ser egoísta. Não houve resposta. Apenas o som frio e solitário do vento a assobiar pela janela. Sabia que a cirurgia se aproximava e tinha de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Os últimos dias antes da operação passaram como um sonho enevoado, ao mesmo tempo lento e apressado, como se o tempo brincasse comigo. Tentei manter a vida normal para mim e para o Lucas, mas cada passo parecia pesado, como se carregasse uma vida inteira de sacrifícios. A minha família, sobretudo a minha mãe, não me deu um segundo de paz. O telemóvel vibrava constantemente com mensagens dela, do Diogo e até da tia Mariana. Cada uma era como uma flecha a atingir-me o coração. Mateus, amanhã é um grande dia. Não deixes a família ficar mal, escreveu a minha mãe. Palavras frias e cortantes como lâminas. O Diogo enviava mensagens curtas, débeis. Irmão, sei que não mereço, mas obrigado por me dar esta oportunidade. Lia-as com um nó na garganta, sem saber se era pena ou raiva. Procurei então os cantos familiares de Lisboa, os lugares que eu e a Raquel costumávamos visitar, como se pudessem dar-me respostas. Numa tarde fria, fui ao cemitério onde ela descansava. O céu estava carregado, as nuvens a arrastarem-se devagar. Levei um ramo de margaridas brancas, as suas flores favoritas, e sentei-me diante da pedra fria. Já não sei o que fazer, Raquel, murmurei, com medo de perturbar o sono eterno dela. Se eu doar o rim, o que vai acontecer ao Lucas? Se eu não estiver saudável, quem vai cuidar dele? Mas se recusar, toda a família vira-me as costas. Tu disseste-me para viver pelo nosso filho, mas agora estão a obrigar-me a viver por outra pessoa. Baixei a cabeça, senti as lágrimas quentes caírem e molharem a relva úmida. Lembrei-me do funeral da Raquel, há 6 anos. Chovia sem parar. O cemitério estava quase vazio. Apenas alguns amigos, colegas e os pais dela ao meu lado. O Lucas, com apenas 3 anos, agarrava-se a mim, os olhos arregalados de confusão, sem perceber o que acontecia. Os meus pais não estavam lá. Disseram que o meu pai tinha febre alta e que o Diogo estava ocupado a preparar-se para um espetáculo numa discoteca. Eu fiquei ali, sozinho, a segurar o Lucas debaixo da chuva gelada, a sentir que o mundo inteiro me tinha abandonado. Essa dor, a dor de ser abandonado pela família, no momento mais devastador da minha vida, continuava viva, como uma cicatriz que nunca sarou. E agora, prestes a sacrificar uma parte do meu corpo pelo Diogo, perguntava-me, dariam realmente valor? Ou eu era apenas uma ferramenta para conseguirem o que queriam? De volta à casa, tentei aproveitar cada momento com o Lucas. Nessa noite, fiquei sentado ao lado da cama dele, a vê-lo dormir em paz, o rosto sereno, os lábios num leve sorriso, como se sonhasse algo feliz. Afaguei-lhe o cabelo, sentindo o calor do seu corpo pequeno. Se eu já não tiver forças, quem te vai levar à escola? Quem te vai contar histórias antes de dormir? Já perdeste a mãe? Vais perder também um pai saudável? Perguntas sem resposta. Fiquei apenas a olhar para o meu filho, esmagado por um medo profundo. Estaria a trocar o futuro dele por um dever que talvez não fosse justo? Tentei falar com a minha mãe uma última vez, na esperança de que me compreendesse. Liguei-lhe, a voz a tremer.
Mãe, só quero ter a certeza de que o Diogo vai valorizar esta oportunidade. Vi sinais, a garrafa de vinho, o cheiro a cigarros. Preciso de saber a verdade. Mas ela cortou-me de imediato, a voz afiada como uma lâmina. Mateus, como te atreves a duvidar do teu irmão nesta altura? O Diogo está tão fraco, não vês? Só pensas em ti. Fiquei em silêncio, como se me tivesse dado uma bofetada. Quis responder, mas no fim limitei-me a desligar o telefone. Sentei-me numa cadeira e deixei a onda de desespero engolir-me. O dia da cirurgia aproximava-se. Já só há poucas horas de eu me deitar na mesa de operações. Cumpria os passos como uma máquina. Assinava papéis, falava com o médico, respondia às perguntas sobre a minha saúde. Mas por dentro estava à beira de um precipício, um passo de cair. De um lado a pressão da família, as palavras da minha mãe sobre laços de sangue, o olhar débil do Diogo, o silêncio aterrador do meu pai. Do outro, o Lucas, a minha responsabilidade de pai, a promessa feita a Raquel de proteger sempre o nosso filho. Sentia-me rasgado em dois, e por mais que tentasse, não encontrava saída. De madrugada, entrei no hospital. As luzes brancas iluminavam o corredor interminável. Vestia a bata de doente, o tecido fino a roçar-me a pele como um lembrete de que estava prestes a sacrificar uma parte de mim. O coração batia forte, não pelo medo da dor, mas pelo pavor de me perder, de perder a capacidade de ser pai do Lucas. A família estava lá em peso. A minha mãe, Lúcia, andava de um lado para o outro, a dirigir toda a gente como uma realizadora num cenário de cinema. O meu pai, Vitor, estava sentado num canto, em silêncio, as mãos apertadas, o olhar distante. O Diogo, deitado numa cama próxima, encenava o papel de paciente frágil, agarrando a minha mão vezes sem conta e chamando-me de irmão mais velho, com uma voz trêmula. Alguns familiares também estavam presentes, os olhos fixos em mim, expectantes e impositivos. Tentei manter a calma, mas a cada minuto que passava, o peso nos meus ombros tornava-se mais insuportável. A minha mãe aproximou-se, pousou a mão no meu ombro, a voz suave, mas afiada como uma lâmina. Mateus, tu és a esperança desta família inteira. Não me decepciones. Quis dizer qualquer coisa, mas a garganta estava apertada, incapaz de soltar uma palavra. Limitei-me a acenar. Na noite anterior, tinha segurado o Lucas enquanto ele dormia na nossa pequena casa, sentindo o calor dele como a única âncora antes daquele dia fatídico. De manhã planeava levá-lo comigo, mas a minha mãe ligou, firme. Mateus, hoje é um dia importante. Deixa o Lucas em nossa casa, assim fica em segurança. Não queres que ele te veja na mesa de operações, pois não? A tia Mariana vai tomar conta dele. Hesitei. Não queria separar-me do meu filho, mas a pressão da minha mãe não me deixou alternativa. Levei o Lucas à casa dos meus pais antes de seguir para o hospital, pedindo-lhe que me ligasse se algo acontecesse. O menino olhou-me, os olhos grandes cheios de preocupação, e sussurrou: Pai, eu quero ficar contigo. Despenteei-lhe o cabelo, prometendo que voltaria em breve, mas o coração pesava como se carregasse uma serra inteira. Não fazia ideia de que o meu filho iria mudar tudo. Na sala de espera do hospital, quando a enfermeira trouxe os papéis finais para eu assinar, as minhas mãos tremiam. A caneta parecia pesar 100 quilos. Cada traço aproximava-me da mesa de operações. A minha mãe estava ao meu lado, a voz como uma sentença. Assina, Mateus, é o que está certo. O meu pai olhou para mim, triste, mas calado. Segurei a caneta, pronto a assinar, mas as imagens do Lucas invadiram-me. O sorriso dele, a forma como corria para os meus braços à saída da escola, o riso quando jogávamos a bola no quintal. Pensei na Raquel, na promessa que lhe fiz de proteger sempre o nosso filho. A mão tremeu, a caneta suspensa sobre o papel. Preciso de 1 minuto, pedi, quase a suplicar. A minha mãe franziu o sobrolho, o tom frio. 1 minuto, Mateus? Do que é que ainda estás à espera? O teu irmão está ali à espera. O meu pai mexeu-se como se fosse falar, mas voltou a calar-se, os olhos cheios de arrependimento. Baixei a cabeça, sentindo o mundo a empurrar-me para um canto escuro, sem saída. No silêncio pesado, assinei. O risco da caneta no papel soou como o meu coração a rasgar-se. Logo de seguida, a enfermeira recolheu os papéis e disse suavemente:
Por favor, siga-me. Vamos prepará-lo para a sala de operações. Levantei-me, as pernas pesadas como chumbo, andando sem sentir nada. Voltei à sala de preparação, deitei-me na maca como me mandaram, pronto para ser levado. Foi então que um grito ecoou no corredor. Pai! Ergui a cabeça bruscamente, o coração a disparar. Lá estava o Lucas, ofegante, a cara corada de tanto correr. Nas mãos trazia um maço de papéis amarrotados, agarrados com força como se os tivesse segurado todo o caminho. A família inteira congelou. A minha mãe lançou-lhe um olhar gélido. O que é que este miúdo está aqui a fazer? Era para estar em casa com a Mariana. Mas o Lucas ignorou-a. Correu para a frente da minha maca, os olhos vermelhos mas firmes, como um pequeno guerreiro. Pai, não podes doar o rim. Eles andam a esconder-nos a verdade há demasiado tempo. Fiquei atordoado, incapaz de compreender. Lucas, do que estás a falar? Por que é que vieste até aqui? Perguntei à voz trêmula. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Fugi de casa dos avós. Tinha de vir. Não posso deixar que faças isto. O orgulho e a preocupação apertaram-me o peito. O meu filho, com apenas 9 anos, atravessara Lisboa sozinho para me proteger. Mas o que aconteceu? Por que é que fugiste? Perguntei, tentando manter-me calmo. Ele ergueu os papéis, a voz trêmula, mas clara. De manhã, quando me deixaste em casa dos avós, fiquei aborrecido porque a tia Mariana estava ao telefone. Fui ao quarto do avô à procura das bandas desenhadas antigas. Derrubei sem querer uma caixa de madeira da prateleira. Quando a apanhei, vi estes papéis lá dentro. Li-os. O avô doou um rim ao tio Diogo há 6 anos, no mesmo dia em que a mãe morreu. A voz dele quebrou, cheia de dor e raiva. No dia em que a mãe morreu, tu ficaste sozinho na chuva, a tratar do funeral, enquanto o avô estava no hospital a salvar o tio Diogo. Abandonaram-te, abandonaram a mãe e a mim para proteger alguém que nunca muda. A sala tremeu. Senti o sangue gelar como se o mundo desabasse debaixo de mim. As minhas suspeitas, o fumo de cigarro, a garrafa de vinho, os olhares evasivos encaixavam-se agora num quadro nítido. Olhei para o meu pai. Pai, disse, a voz engasgada, doaste um rim ao Diogo e nunca me contaste. Abandonaste-me no dia em que a Raquel morreu para o salvar e agora ficas calado a deixar a mãe pressionar-me a fazer o mesmo? O meu pai ergueu o olhar, os olhos cheios de arrependimento. Mateus, murmurou, a voz a falhar, incapaz de terminar a frase. Pela primeira vez, vi-o frágil, esmagado pelo passado. A minha mãe, Lúcia, gritou, a voz a estalar de pânico. Esse miúdo está a mentir, não percebe de assuntos de adultos, não acredites numa criança. Mas o Lucas não parou. Apontou para o Diogo, a voz trêmula, mas firme. Vi o tio Diogo a fumar no quintal da avó. Vi-o a beber escondido à noite. Ouviu ao telefone a rir-se com os amigos e a dizer: os médicos exageram sempre. Ele não dá valor ao rim que o avô lhe deu. Se doares o teu, vai estragar tudo outra vez e eu vou perder-te. Olhei para o Diogo. A cara dele empalideceu, os olhos cheios de pânico. Lucas, estás a mentir, gritou, mas a voz vacilava como se tentasse esconder algo. Peguei nos papéis das mãos do meu filho, folheei-os. As datas, a assinatura do médico e o nome do meu pai, Vitor Silva, estavam claramente registrados nos documentos de transplante de há 6 anos. Tudo coincidia com o dia em que a Raquel morreu. O dia em que fiquei sozinho no cemitério, a segurar o Lucas debaixo da chuva gelada. A verdade era uma faca a cortar fundo, a destruir o pouco de confiança que ainda restava. É verdade o que o Lucas disse? Perguntei fixando a minha mãe. Ela recuou, os olhos desvairados, mas ainda tentou defender-se. Mateus, não o ouças. Ele não entende. Mas eu já não ouvia. Virei-me para o meu pai, a voz a tremer de raiva e dor. Por que não me disseste nada? Deixaste-me acreditar que essa era a única oportunidade do Diogo quando já tinha sacrificado. E agora queres que eu faça o quê? Sacrifique outra vez, mesmo sabendo que ele não mudou? O meu pai desfez-se, os ombros a tremer, lágrimas a escorrer-lhe pela cara. A primeira vez que o vi chorar diante de mim. Mateus, perdoa-me, disse, a voz engasgada.
Mas o pedido de desculpa não conseguia acalmar a erupção de dor dentro de mim. Olhei para o Diogo, que baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Depois para o Lucas, o meu filho, de olhos vermelhos, mais firme, como um pequeno herói que me salvara de um erro terrível. Endireitei-me na maca, a voz fraca mas resoluta. Não vou doar o meu rim. A sala caiu num silêncio mortal, como se ninguém acreditasse no que ouvira. A minha mãe gritou, correu a agarrar-me a mão. Mateus, não podes fazer isto, o Diogo vai morrer. Afastei-lhe a mão e pela primeira vez na vida senti força suficiente para enfrentá-la. Basta, mãe. A minha voz ecoou pelo hospital, rouca mas firme, como uma declaração final. O Lucas correu para os meus braços, abraçou-me com força, as lágrimas a ensoparem-me a camisa. À nossa volta, os familiares murmuravam, alguns lançando olhares de desilusão à minha mãe e ao Diogo. A Lúcia gritava, chamando-me traidor, mas já não me importava. O meu pai ficou imóvel, a cabeça baixa, lágrimas a cair-lhe silenciosas, como se tivesse perdido tudo. O ambiente na sala do hospital, depois de o Lucas ter exposto a verdade, explodiu como uma tempestade. Os sussurros iniciais transformaram-se em murmúrios pesados. Então é assim, murmurou o tio Joaquim, o mais calado da família, o olhar a alternar entre a minha mãe e o Diogo, carregado de desilusão. Não acredito que escondeste isto durante todos estes anos. A tia Amélia levantou-se de repente, apontando para a minha mãe, a voz afiada como uma lâmina. Lúcia, pressionaste o Mateus a sacrificar-se quando o Diogo já tinha sido salvo uma vez. Ainda tens um pingo de humanidade? As palavras foram como um murro, fizeram a minha mãe recuar, a cara pálida, embora ainda tentasse gritar em defesa. Como te atreves a dizer isso? Gritou, a voz a partir-se em pânico. Eu só quero salvar o meu filho. Esse é o amor de uma mãe, não percebem? Mas quanto mais se justificava, mais parecia cega e egoísta. A tia Amélia abanou a cabeça, a voz fria. Tu não amas o Diogo. Apenas tentas preservar essa imagem perfeita que criaste dele, custe o que custar. Forçaste o Mateus a sacrificar a vida inteira e agora queres tirar-lhe a própria existência. És tu quem está a destruir esta família. As palavras cortaram fundo, deixando a minha mãe imóvel, os olhos desvairados. O Diogo, pálido, tentou erguer-se em protesto. Vocês não entendem, eu não quero morrer, disse, a voz fraca mas carregada de ressentimento. Depois virou-se para o Lucas apontando e gritando. Seu fedelho mentiroso, estás a arruinar a minha vida. O seu ataque agressivo só aumentou o desprezo da família. O tio Joaquim avançou, encarando-o, a voz baixa mas afiada como uma faca. Estragaste o rim que o teu pai te deu e agora queres tirar um ao teu irmão. És uma vergonha para esta família. O Diogo encolheu-se, incapaz de responder, os olhos frenéticos, como se soubesse que tinha perdido o último apoio. O meu pai, Vitor, continuava sentado, imóvel como uma sombra no canto da sala. O olhar fugia a todos, o rosto marcado pelo arrependimento. O meu primo Rui aproximou-se dele, suspirando. Vitor, sacrificaste a vida inteira pelo Diogo, desde o teu rim até cada vez que encobriste as asneiras dele. E o que recebeste? Um filho que destrói tudo e outro que abandonaste. As palavras foram como uma adaga a perfurar o coração do meu pai. Ele agarrou a cabeça, chorando alto. Eu só queria manter a família unida, sussurrou a voz partida. Mas errei contigo, Mateus. O arrependimento, embora tardio, não apagava as feridas que eu e o Lucas tínhamos carregado. No meio do caos, agarrei a mão do meu filho, lancei um último olhar pela sala. A minha mãe ainda gritava, tentando puxar-me com ameaças. Mateus, vais arrepender-te, não podes abandonar o teu irmão. Mas eu já não a ouvia. O Diogo, a cara retorcida de raiva, continuava a insultar o Lucas, chamando-o de miúdo intrometido. Os familiares, um a um, começaram a virar-lhe as costas, a ela e ao Diogo, os olhares já não cheios de expectativa, mas de profunda desilusão. Respirei fundo, a voz calma mas gélida, como se finalmente estivesse a assumir o controle da minha vida. Perdi demasiado por causa do favoritismo e das mentiras desta família, disse encarando a minha mãe, o Diogo e o meu pai, que ainda chorava em silêncio.
A partir de agora, não vou deixar o meu filho crescer preso a este ciclo tóxico. Peguei na mão do Lucas e saí da sala. Os gritos da minha mãe, os insultos do Diogo e o silêncio arrependido do meu pai ficaram para trás. Não olhei para trás, nenhuma vez. Ao atravessar as portas do hospital, a luz da manhã caiu sobre nós, quente, mas incapaz de afastar o frio no meu coração. Olhei para o Lucas. Vi nos olhos dele coragem e uma maturidade além da idade. Mordeu os lábios como se tivesse medo de eu o repreender por ter virado tudo do avesso. Mas ajoelhei-me, abracei-o com força e sussurrei: Lucas, deste-me uma força que nunca tive na vida. Não me salvaste apenas de um erro. Salvaste-me de uma vida inteira de imposições. Ele apertou minha mão, um pequeno sorriso a romper no rosto, ainda molhado de lágrimas. Eu só não queria perder-te, pai, disse, a voz trêmula. Abracei-o com força, sentindo o calor dele, como se fosse a única coisa a manter-me firme. Sabia que atrás daquelas portas o resto da família desmoronava. A minha mãe, cega pela obsessão, nunca admitiria os erros. O Diogo, na sua natureza egoísta, continuaria a odiar-nos. O meu pai, com o arrependimento tardio, teria de viver com o que fez e com o que não fez. Nas semanas que se seguiram àquele dia fatídico, cortei todo o contato com a minha mãe e com o Diogo. O meu telemóvel encheu-se de mensagens dela, a oscilar entre súplicas e ameaças, mas nunca respondi. Já não tinha forças para ouvir exigências nem acusações. O Diogo enviou algumas mensagens curtas, ressentidas. Abandonaste-me, Mateus. Vais arrepender-te. Li-as com o coração vazio, sem qualquer culpa. Passei a vida inteira a sacrificar-me por ele, só para perceber que ele nunca deu valor. Agora só queria concentrar-me no Lucas e nos dias que ainda tínhamos para viver de verdade. Como esperava, o Diogo afundou-se rapidamente. Notícias dele chegavam-me através de familiares que já não escondiam o desprezo. Depois daquele dia no hospital, tornou-se um pária. Os amigos de festas e copos desapareceram quando souberam que ele já não era o menino de ouro da família. Parceiros que antes trabalhavam com ele em projetos de DJ cortaram relações ao ouvir falar do seu estilo de vida desregrado. A saúde dele piorou ainda mais, não só pela falência renal, mas pela incapacidade de abandonar os velhos vícios. Ouvi dizer que continuava a fumar e a beber, apesar dos avisos médicos. Uma vez o tio Joaquim contou-me que o Diogo tinha sido expulso de uma discoteca por causar um escândalo bêbado e acabou sozinho num canto a resmungar contra mim e o Lucas. Ele culpa todos menos a si próprio, suspirou o tio. Eu apenas acenei, em silêncio. A minha mãe, Lúcia, também não escapou às consequências da sua cegueira. A reputação dentro da família e da comunidade desmoronou-se como um castelo de areia. Familiares que antes a temiam passaram a virar-lhe as costas, chamando-a abertamente de autoritária e injusta. A tia Amélia, que a tinha confrontado no hospital, deixou de a visitar. O tio Joaquim, que antes ficava calado, passou a dizer a todos que ela destruiu a família com a sua proteção cega ao Diogo. Até as amigas de longa data, com quem jogava as cartas e bebia café, foram se afastando. Ouvi dizer que se tornou uma mulher amarga, a viver de ressentimento, com apenas o Diogo agarrado a ela como uma sombra. Mesmo assim, continuava teimosa, convencida de que eu era o traidor que arruinara a vida do filho mais novo. Não tentei explicar nem mudar a sua mente. Estava cansado demais dessas batalhas sem fim. O meu pai, Vitor, foi o único que tentou remediar. O arrependimento daquele dia no hospital parecia tê-lo mudado. Uma noite, semanas depois, apareceu de surpresa à minha porta. Abri e vi-o ali, o rosto envelhecido, os olhos fundos, carregados de erros de uma vida inteira. Mateus, disse, a voz baixa, sei que não mereço perdão. Dei um rim ao Diogo, mas o que perdi ainda mais foi o laço contigo. Não quero continuar a errar. Fiquei sem saber o que responder. O Lucas, atrás de mim, olhava para o avô com desconfiança, mas nos olhos vi um lampejo de vontade de lhe dar uma oportunidade. Convidei-o a entrar, mas o ar ficou pesado entre nós. Ele sentou-se no sofá, as mãos apertadas, contou-me como tentou manter a família unida só para perceber que me tinha abandonado.
sobretudo no dia em que a Raquel morreu. Pensei que salvar o Diogo era a forma de proteger a família, disse, a voz a tremer. Mas estava enganado. Deixei-te sozinho no pior dia da tua vida. Olhei para ele, vi sinceridade nos olhos, mas a ferida ainda estava aberta. Pai, disse, a voz baixa, mas firme, não quero guardar rancor, mas preciso de tempo, e preciso que entendas. A partir de agora, vivo pelo Lucas, não por mais ninguém. O Lucas avançou, segurou-me a mão, os olhos a fitarem o avô com uma mistura de curiosidade e cautela. Avô, disse, a voz pequena mas firme, eu não quero que o pai fique mais triste. O meu pai sorriu, um sorriso triste, e acenou. Prometo, Lucas. Vou tentar ser um avô melhor. Foi o início lento de uma nova relação entre mim, o meu pai e o Lucas. Não era fácil, nem perfeito, mas pela primeira vez em anos senti uma faísca de esperança, de que talvez, só talvez, conseguíssemos redescobrir um pouco do que significa ser família. Entretanto, soube que a minha mãe e o Diogo se tornaram cada vez mais isolados. O Diogo, com a saúde em declínio, vivia mergulhado no ressentimento e na solidão. A minha mãe, embora ainda tentasse protegê-lo, já não conseguia esconder a verdade. A família tinha-lhe virado as costas. Não me alegrei ao ouvir isso, mas também já não me partia o coração. Aprendi que família não é um lugar onde se é forçado a sacrificar-se sem fim. A verdadeira família é onde se é amado e protegido, e era isso que eu queria dar ao Lucas. Essa realização levou-me a tomar uma decisão monumental: vender a nossa pequena casa em Lisboa, um lugar cheio de alegrias e tristezas, e mudar-me com o Lucas para uma vila tranquila, longe das ruas barulhentas e das chamadas incessantes da minha mãe. A nova vila, com as estradas ladeadas de árvores e as casas simples de madeira, parecia uma lufada de ar fresco para ambos. Já não havia olhares exigentes, já não havia palavras coercivas. Pela primeira vez na minha vida, sentia-me livre, sem grilhões, capaz de viver para mim e para o meu filho. A nossa vida na nova terra não era luxuosa, mas era plena. Todas as manhãs, levava o Lucas à escola, vendo-o correr pelo portão, a mochila a saltar-lhe nos ombros, o sorriso radiante. Pai, hoje vens buscar-me mais cedo, está bem? Gritava ele, a voz clara como um sino. Eu acenava sorrindo, com o coração mais leve do que nunca. À noite cozinhávamos juntos na nossa pequena cozinha. O som dos legumes a serem cortados misturava-se com as gargalhadas do Lucas quando eu fingia, a brincar, que ia entornar a sopa. Esses momentos simples eram tesouros que nunca tinha ousado sonhar nos anos em que vivi preso às expectativas da família. Arranjei trabalho num restaurante local, menos requintado do que aquele onde trabalhara na capital, mas suficiente para manter o Lucas e a mim com conforto. Ali, os clientes eram vizinhos que me tratavam pelo nome e partilhavam histórias do cotidiano. Esse emprego não era apenas uma forma de sustento, era um lugar onde redescobri a alegria, uma alegria livre do peso das imposições familiares. O meu laço com o Lucas tornou-se ainda mais forte, sobretudo depois do dia em que ele se levantou para me proteger no hospital. Ainda me lembro dos olhos determinados, da forma como agarrou aqueles papéis e gritou em minha defesa. Todas as noites, sentado ao lado da cama dele, abraçava-o e sussurrava: Salvaste-me, Lucas, não apenas a vida, mas a minha existência inteira. Ele sorria, um sorriso puro, cheio de significado. Eu só não queria perder-te, pai. Como perdi a mãe. Comecei a envolver-me mais na nova comunidade, ajudando outras famílias monoparentais como forma de retribuir o que a vida me dera. Voluntariava-me no centro comunitário, ensinava miúdos a fazer pão ou organizava pequenos piqueniques. Essas atividades não só me ajudaram a integrar, como me trouxeram alegria nas pequenas coisas. O sorriso de uma criança, um obrigado de uma mãe solteira ou uma tarde a jogar futebol com o Lucas e os amigos dele. Numa tarde serena, o Lucas e eu estávamos sentados na varanda da nossa nova casa. O pôr do sol estendia-se sobre os campos verdes ao longe. Uma brisa fresca trazia o cheiro a erva seca e flores silvestres. O Lucas encostou a cabeça ao meu ombro, os olhos jovens agora brilhando com confiança e paz. Pai, gosto daqui, disse a voz clara. Ninguém te obriga a fazer coisas que não queres. Sorri, despenteando-lhe do cabelo.
Está certo, Lucas. Esta é a nossa casa, onde podemos ser nós próprios. Nesse instante senti que era isto que tinha esperado em todos os meus 36 anos. Uma família pequena, imperfeita, mas verdadeira. O meu pai, Vitor, manteve algum contato. Visitou-nos algumas vezes, trazendo as velhas bandas desenhadas que o Lucas adorava. A distância entre nós ainda existia, mas via-se que ele tentava, passo a passo, corrigir os erros. Mateus, disse-me numa dessas visitas, a voz baixa mas sincera, não espero que me perdoes já, mas quero fazer parte da tua vida e da do Lucas. Assenti, sem prometer nada, mas deixei-o brincar com o meu filho, vendo o Lucas rir e brincar com o avô. Já não recebia notícias diretas da minha mãe ou do Diogo, apenas fragmentos através de familiares. Continuavam isolados e amargos. Não esperava que mudassem ou que compreendessem o que eu tinha vivido. Apenas desejava que o Lucas crescesse num mundo onde não tivesse de se sacrificar por ninguém, onde fosse amado e protegido. Todos os dias, ao vê-lo correr e brincar no quintal, o riso a ecoar, sabia que tinha tomado a decisão certa. O Lucas, com a sua coragem e amor, ensinara-me que a verdadeira família não é feita de imposição, é feita de paz. À medida que o pôr do sol desaparecia, o céu a passar do dourado vibrante ao roxo profundo, segurei a mão dele, sentindo os dedos pequenos a apertarem os meus com força. Pai, disse, a voz suave mas segura. Vamos estar sempre juntos, não vamos? Sorri, puxei-o para os meus braços. Sempre, filho. E nesse momento soube que, por mais doloroso que tivesse sido o passado, o Lucas e eu tínhamos encontrado um novo futuro. Um futuro onde família significava amor, proteção e a liberdade de vivermos fiéis a nós próprios.